pilares da mordomia cristã. Então, repita comigo, vai ser soberania, criação, revelação, obediência. De novo para você sim, quais são os 4 pilares básicos? Repita comigo. Soberania, criação, revelação, obediência. Maravilha. Antes do intervalo, nós vamos aprender da segunda até a terceira, dependendo aí de como é que a gente for. Então, soberania de Deus. Muito bem, estamos na página 20. Vaguinho, lê pra gente o texto base que está na página 20, por favor. Esse 12 aqui. Isso. Texto bíblico do livro Salmos 19, 1 ao 2, 7, 8. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Aleluia. Deus é bom. Qual que é o nosso objetivo, né? É que a gente entenda, na verdade, que Deus é soberano mesmo e que nós temos tanto um privilégio como uma responsabilidade de cuidar daquilo que é dele. Mas, de novo, vocês percebem que assim, a gente falou de forma geral que é ser mordomo, a importância do mordomo, agora a gente está afunilando, sabe? Para coisas mais específicas. Então a gente vai falar de coisas mais específicas. Mordomo em quê? A importância do mordomo em quê? Em situações específicas. Maravilha. Vamos lá então. Eu gostaria que alguém abrisse Mateus 6, 31 a 33. Outra pessoa em Mateus 11, 28 ao 30. E outra pessoa em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Maravilha. Muito bem, nós vamos falar de soberania, vocês já vão entender, né? Segura o texto aí, daí a gente já conversa. O que é soberano? O que é você ser soberano? A gente canta muito isso, né? Deus eterno, soberano. É isso? Os músicos aí me ajudam, pelo amor de Deus. Não conheço. Então agora vocês não conhecem, então porque poderoso Deus, eu ia cantar errado, soberano Deus. Muito bem. Então assim, que Deus é soberano, ninguém discorda, tá? Na verdade, há uma confusão muito grande na cabeça, no entendimento das pessoas a respeito dessa soberania de Deus, porque ela entra diretamente em conflito em questões éticas, digamos assim. Credo, Fidel, o que você está falando isso aqui? O que é questão ética? Ética é princípios que guiam escolhas. Então aprenda isso. O que é ética? Quando você for ver lá no primeiro ano e tal, são princípios que guiam escolhas. Assim, do jeito mais simples que tu pode falar. E qual que é a diferença da ética da moral, digamos assim? Que a ética, ela não tem tipo, faça A, B, C. Ela tem, ok, existe esse fundamento, esse preceito, existe esse valor. Por exemplo, as pessoas devem ser cuidadas. É um preceito, né? Aqui, amor, cuidado e encorajamento, né? Também na célula, talvez o pastor tenha falado isso para vocês já ouvirem. Quando a gente fala dessas coisas, é porque as pessoas devem ser amadas, cuidadas e encorajadas. São preceitos éticos, digamos assim. Éticos para quê? Em momentos de escolha. O que é? Estou falando isso aqui, gente, Deus na causa, maravilhoso. Por que é importante a gente entender o que são preceitos éticos? Porque a gente vai falar de ética cristã. E ética cristã nada mais é os preceitos que guiam as nossas escolhas. Não de maneira engessada, mas de maneira viva, constante e bem fundamentada. Então são os fundamentos da vida de alguém.
Então, quando a gente fala de ética e responsabilidade cristã, nós estamos falando de pessoas que entenderam os princípios pelas quais elas são guiadas e assim as suas escolhas são norteadas por esses princípios. Entende? Por exemplo, qual que é a grande importância disso? Porque você vai realmente conseguir cumprir no mundo aquilo que Deus chamou você para fazer. Aqui, ó, moral, como eu falei para vocês, é faça isso, não faça aquilo. Do tipo, não assista TV. Tem algumas igrejas assim, não assista televisão. Proibido, assiste televisão. Ok, isso é uma regra, apenas. E qual é o problema disso? Primeiro, quando as pessoas não têm entendimento do que é ética, do porquê que elas estão fazendo as coisas, chega uma hora que elas vão ficar sacudas daquilo que elas estão fazendo. Você talvez, com relação às coisas de Deus, já pode ter vivenciado isso. Do tipo, mas credo, cara, eu estou orando aqui e tal, repetindo, mas eu estou cansado disso. Por quê? Quando a gente fala de ética na oração, por exemplo, qual que é o objetivo da oração? Nós nos relacionarmos com Deus e não fazermos repetição vãs, achando que por ter essas repetições meramente, nós vamos ser ouvidos. Jesus disse isso. É Mateus 6, se quiser comprovar. Então, vamos entender hoje aqui princípios para guiarem as nossas práticas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de diferença de ética e moral? Senti um clima tenso aí. Chico, você entendeu o que eu quis dizer? Aí, viu? Isso que eu gosto, sinceridade, é isso aí. Vamos lá, ó. Vamos. Folha. Vamos fazer um comparativo aqui? Vamos lá, que tal? Eu precisava de um quadro. Gosto muito de rabiscar. Vamos lá aqui, ó. Ética. Moral. Isso aí não está na apostila, tá? Mas eu acredito que é algo importante a gente compreender, porque é um nível de teologia isso aí para vocês. Tá? Vamos lá. Ética e moral. Talvez visualizando a gente consiga pensar. O que é a ética? É guiado por princípios. Tá? Então diga assim: ética é guiada por princípios. Por princípios. Maravilha. Então a gente vai colocar aqui princípios. E a moral? A moral ela é governada por regras apenas. É o cumprimento da regra apenas. Por exemplo, vamos lá. Então, vou colocar a regra apenas, vocês já vão entender, vou explicar. Então, ó, ética é guiada por princípios, então repita comigo. Moral é guiada por regras apenas. Então, ó, guiadas por princípios, guiado por regras. Qual que é a diferença? Regras apenas. Como assim? O que você está falando, Fidel? Porque assim, ó, por conta dos nossos princípios, nós criamos regras. É verdade? Por exemplo, vamos ler a Bíblia. Deixa eu ver uma regra melhor aqui. Ceia. Por que a gente ceia? Porque tem um princípio de lembrar o que Jesus fez e lembrar até que Ele volte. Entende? Então é uma regra, digamos assim, é algo que nós vamos fazer, que está estabelecido que nós vamos fazer, mas por causa de um princípio, que é: nós amamos Jesus, sabemos quem Ele é e queremos continuar lembrando até a sua volta, aleluia. Entende? E qual que é o problema? Tem gente que vive a ceia como uma moral, uma regra. Sabe que tipo de gente que é essa? Que vem, toma, vai embora, não entendeu nada. Se arrepende, chora. Ah, meu Deus! Senta, gente! Não entendeu o que é ceia. Ou aquele tipo de crente que nunca vem nos cultos, mas vem na ceia. Nada a ver, vocês entendem? Ele não está sendo guiado por princípios, mas por regras apenas. Eu só venho na ceia. Por quê? Porque é uma regra. Nossa, que isso, não é muito suave.
você viver desse jeito não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, como mordomos, é que nós venhamos a experimentar os seus princípios na sua ética cristã. O que é isso? Qual que é a importância disso? Nós vamos ter indivíduos muito mais autônomos, digamos assim, né, que não fica dependendo do pastor, por exemplo, para buscar a Deus. Nós vamos ter indivíduos mais maduros. Porque eles vão ficar tipo assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Pastor, entendeu? Qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós venhamos a crescer em maturidade. O pastor, eu também quero que vocês cresçam. Se vocês tiverem dúvida, venham, conversem. É parte. Com 30 anos de você vai ter dúvida, vai conversar com alguém. Não tem problema. O problema é quando você depende de outra pessoa para saber escolher. E Deus quer, na revelação pessoal do seu coração, daquilo que é a palavra dele, dos princípios dele, quer que você seja guiada por uma ética cristã. Ou seja, teve uma situação que eu não sei o que fazer, acredite, tem muito disso na vida. Ai meu Deus, vamos lá. Situação, é um dilema, assim, putz, o que eu faço agora? O que eu faço? Tem uma situação ali, ou eu agrado gregos ou troianos, o que eu vou fazer? Se você for guiado por princípios, você vai saber escolher o melhor daquela situação. Porque você não vai estar limitado a faça ou não faça. Você vai conseguir pensar melhor. Acredite, Deus deu inteligência para você pensar. Se você se achar burra, repreenda isso em nome de Jesus. Que Deus, quando olha para você, não chama você de burro. Talvez você tenha dificuldade específica de matemática ou qualquer outra disciplina, ou time, como na escola. Mas essa questão, jamais se chama de burro ou burra. O que o pastor falou domingo passado? Aquilo que o homem pensa de si, assim não é. Então a visão que nós temos a respeito de nós nos limita. Então, isso vem diretamente para a nossa escola bíblica quando nós estamos falando do quê? Nós somos guiados por princípios. E agora nós vamos compreender esses princípios para que a nossa vida seja uma prática da palavra. E repito mais uma vez para vocês, Jesus dizendo, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio os ventos, bateram contra a casa, mas ela permaneceu firme. Hein? Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a areia. Muito tranquilo. Deixa eu só explicar para vocês. Já foram na praia? Já viram montar barraca assim? Aquelas barracas de praia? Esse todo assim? O que é? A gente tem uma aqui que a gente usa às vezes. O que é? Você finca ali na areia. Fechou, é isso aí. Mas não. Só que qual é o problema? Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a areia, tal como se fosse na praia, vieram a chuva forte, as tempestades contra ela e ela chegou à ruína. Se mal e mal na praia, é exatamente isso, é o melhor exemplo que a gente tem de você construir uma casa sobre a areia. Você assim, ouvir a palavra e não praticar, é exatamente isso. É como se você quisesse, não, agora eu vou morar na praia. Vou pegar uma casa na praia, você faz o quê? Finca uma barraca na praia, no camping lá, tipo assim. Mas sabe o que acontece? A casa inunda. Vão ter dias maravilhosos, sol e tal, bacana, conseguir uma... Deixa eu perguntar, quem aqui já acampou? Quem aqui nunca acampou? Nossa, gente, isso é... Então, deixa eu contar uma realidade para vocês. Sabe o que acontece quando você vai acampar? Você põe uma barraca, assim, barraca vocês conhecem, né? Põe uma barraca assim, às vezes entra água por baixo. Uma vez eu estava com o meu irmão, ele tinha dado uma Bíblia de Minecraft para ele, assim, nossa, que massa, meu irmão, tendo a Deus, e daí ele deixou no chão, veio de um monte de água, molhou a Bíblia inteira. Fiquei muito bravo. Sabe o que acontece também? Entra água por cima. Sabe o que acontece também?
um capricho. Mas uma casa edificada sobre a rocha não tem esses problemas. Ela vai passar pelas mesmas situações de dificuldades, de problemas na vida. Mas qual que é a diferença? A casa firmada na rocha, aqueles que praticam a palavra de Deus permanecem. Por que tem tanta gente inconstante? Porque elas não praticam a palavra de Deus. Na verdade, é inútil a gente vir aqui e não ter o que praticar. Sabe? E é por isso que toda vez que eu venho aqui e coloco alvos para a nossa semana, é isso que eu estou querendo fazer, a gente colocar em prática. E a gente vai ver muitos resultados disso para a glória de Jesus. Amém. Amém? Maravilha! Vamos lá então. Vamos lá. Princípios éticos que vão nos orientar. Vamos lá, repita comigo sobre esses 4 pilares. Soberania. Criação. Revelação. Obediência. Vamos entender cada uma dessas. Soberania. Vamos começar. Deus é soberano. Soberano. Eu não sei cantar. O que é soberania? O que é soberania? Sobre todas as coisas. Sobre todas, mas o que é sobre todas as coisas? O que é soberano? É uma, isso que eu vou, exatamente. Isso, vamos, ali na apostila tem uma frase que explica exatamente isso que o Wagner falou. Soberania significa autoridade suprema que detém poder sem restrições. Domínio, né? Domínio, exatamente. Domínio. Tem poder, né? Tem autoridade. Tem autoridade suprema que detém poder sem restrições. Sabe qual que é o interessante disso? Que quando a gente fala que Deus é soberano, às vezes a gente puxa na memória, cria uma imagem da soberania dos homens. Do tipo, temos um rei que mandava em tudo fazer aquilo que ele queria. Reis podem ser bons ou maus. Governadores podem ser bons ou maus. Pessoas falham, pessoas acertam. Mas Deus é soberano, não porque Ele simplesmente conquistou alguém e colocou lá. Não, Deus é soberano porque Ele é. Sabia disso? Não é soberano votar, vamos votar aqui. O Bolsonaro foi votado e ele foi presidente. Agora, Deus, ninguém votou por ele estar lá. Sabe o que foi feito? Ele simplesmente existiu. Por existir, ele é soberano e ele é. É isso aí. Para sempre, né? O homem, independente de ser presidente ou não, é por um certo tempo. Até o existiu é meio que relativo, né? Porque o pastor falou na quarta-feira. Deus não existe, Deus é. Ele existe é aquele que se dá a existência, né? Que tem explicação. Que tem explicação, né? Por que existe? Na verdade, Deus não tem. Muito interessante isso também, que marcou bastante na pregação do domingo que foi Falou, né? Deus é. Nossa, isso é uma profundidade filosófica, né, galera? Que massa, velho, que massa. Legal, gente, é isso aí. Deus é, né? Ele não está limitado à estrutura do tempo. Ai, que difícil! Fica tranquilo, vamos lá. E assim, quando a gente fala de soberania de Deus, a gente podemos discutir isso um pouco mais. Mas o que nós temos que entender aqui enquanto mordomos, né? Mordomos de Deus. Por que isso é um pilar? Por que é um princípio ético que vai nos guiar? Muito bem, porque Deus é um ser todo poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. E a apostila diz, muito bacana, ó, se nós não compreendemos o poder absoluto, total de Deus, como poderemos aprender a descansar nele? E agora a gente vai ler os versículos. Mateus 6, 31 e 33. Quem vai dar nós? Você abriu? Quem quer abrir Mateus? 6, 31, 33.
Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. 33? 31 ao 33. Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Aleluia. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Primeiro, descansar nos recursos de Deus. Quanto aos recursos. Vamos lá, Mateus 11, 28 ao 30. Vocês tinham fechado, né? 28 ou 30? Vamos lá, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilha. Então nós temos também um descanso para a nossa alma. Vinde a mim todos vocês estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ah, nossa, eu estou carregando aqui 50 quilos de cimento. Jesus pega aí, não é isso aí que está falando. Para as coisas daqui, literalmente quem tem que carregar, a gente pede ajuda dos irmãos. E tem outras coisas também, mas sobretudo em Deus a gente descansa. Bom, vamos lá. E a gente tem vamos conhecer a Deus, conhecendo a sua soberania, nós podemos ter descanso nos recursos, quanto aos nossos recursos, quanto à nossa alma e, na verdade, com relação a tudo, conforme disse 2 Pedro 1, 3 e 4. Pode ler. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Aleluia. 4. Versículo 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões e do mundo. Aleluia. Vocês entenderam por que foi esse versículo? Entendeu? Boa, isso aí. Então, leia o comecinho do versículo 3, meu amigo, para nós. Ele está falando sobre descanso na soberania para tudo. Leia lá, meu amigo. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas. Todas as coisas. Que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando a gente conhece a Deus pelo pleno conhecimento da glória e virtude de Deus, nós compreendemos que nos foi dado tudo que nós precisamos para essa vida e para as coisas relacionadas ao reino. Está escrito isso? Tá, lê, se quiser. Então, assim, quando nós falamos da soberania de Deus, nós precisamos entender que na nossa vida, na nossa prática, nós somos responsáveis por coisas. Sobretudo, Deus é soberano. Entendem? Nós somos responsáveis, nós temos que lidar com essas coisas. Faz parte da maturidade a gente cuidar das coisas que Deus colocou na nossa mão. Da nossa família, do nosso tempo, do nosso corpo, enfim, da nosso espírito. Mas a grande questão é que nós precisamos entender que Deus é soberano para que a gente venha descansar dessas coisas, né? Que coisa, né? Deus é soberano, tem todo o poder para fazer as coisas, Ele pede para a gente que é limitado fazer as coisas para Ele, e ainda que a gente não consegue, Ele ajuda nós. Como é que pode isso? Como é que pode Deus fazer um troço desse? Sabe por quê? Porque Ele é bom. Ele deseja que a sua criação, as suas criaturas, que somos nós, venhamos a ser participantes da sua glória. Olha como Deus é bom. É como se você, Vaguinho, fosse lavar o seu carro e fosse fazer uma viagem muito bacana. Ele está todo sujo lá e tal, e daí você vai lá e chama o Mateus para te ajudar. Mateus, assim,
eu não sei se ele, o Matheus é seu filho, cara, né? Eu não sei se ele tem tanta habilidade para lavar carro. Talvez consiga algumas coisas. Legal, né? Você vai instruindo ele e tal. Mas se você der na mão dele para fazer tudo isso, ele não vai fazer. Não. Mas sabe como ele diz? E Deus faz exatamente a mesma coisa conosco. Ele fala assim: ei, me ajude aqui. Me ajude a fazer isso aqui. Mas Ele sabe que nós não somos suficientes a isso. Então, naquilo que nós pudermos ajudar o Pai a fazer a sua obra, nós seremos cooperadores. Amém? Mas, sobretudo, nós descansamos que o próprio Deus está conduzindo todas as coisas. Que doideira! É o Vaguinho que chamou o filho dele para participar daquilo. Vem, filho, vê o que eu estou fazendo. Vem ver, vem participar comigo da minha obra. E quando Deus fala para nós pregarmos o Evangelho, cuidarmos de pessoas, aprendermos da palavra, Ele está nos chamando à obra dele, para ver aquilo que Ele vai fazer e para fazer algumas coisinhas junto dele, mas sobretudo Ele vai aparecer, Ele vai ser visto. Nós seremos responsáveis. E ainda que nós sejamos limitados, isso não quer dizer que a gente fala assim: não sei mesmo, Deus que sabe. Não é isso. Você vai alcançar o seu máximo em Jesus, em termos de responsabilidade, tudo na sua vida, porque Ele quer que você cresça em maturidade. Mas ainda assim, e ainda assim, é uma coisa muito doida, né? Porque a gente sempre vai caminhar assim. Ele vai nos dar responsabilidade para a gente crescer. Ele também sabe que a gente depende dele para conseguir cumprir tudo isso. Então, quando a gente fala de soberania de Deus, nós estamos falando em descansar, em confiar e, assim como a Vanessa comentou aqui, do testemunho dela, lembrar daquilo que Deus é, de quem Deus é, para que a nossa prática seja melhor. Tá, vamos lá. Muito bonito tudo isso, né? O que quer dizer tudo isso? Como é que eu faço tudo isso? Lindo, né? Mas se você não souber como é que você põe em prática isso, não adianta nada. Descanso com relação aos recursos. Eu acho que para a maioria de vocês aqui, e para mim também, é uma das coisas que mais pega. Deus, eu tenho dinheiro, que boleto, oh Jesus, se eu tivesse dinheiro. E tem até uma tentação, às vezes, que você quer jogar na Mega Sena, assim, 10 milhões, e ver a sua obra. Ia dar meu dízimo, ia dar uma oferta. Isso, vai ser de Jesus, só porque eu ia comprar ali e tal, né? A gente fica tendo essas elucubrações, imaginando, acredito, eu tenho também. Confessando isso, mas por quê? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas, né? E isso às vezes nos dificulta de ver Deus. Então, quando você estiver preocupado, você tem que declarar em fé, em certeza, aquilo que Deus já falou sobre você, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faz falta. Tudo que eu preciso está nele. Eu busco em prioridade aquilo que é do reino, porque eu sei que essas coisinhas pequenas Deus vai acrescentar. Coisinhas pequenas, pagar uma conta, coisinhas pequenas, botar comida na mesa, coisinhas pequenas, você ter um sustento para sua família. Deus chama essas coisas de coisinhas pequenas. Não porque Ele não valoriza, não. É porque Ele sabe que diante dEle essas coisas são simples de serem feitas. Então, essa semana, irmão, eu estava indo para o trabalho, eu fui orando, né? E daí eu pedi alguma coisa para o Senhor. Pedi aquilo, passou, né? Aí cheguei no trabalho, dei café para minha paciente, medicação tal. Daí ela dormiu, disse assim: eu vou orar mais um pouquinho, né? Aí foi orar e repeti aquele pedido, né, no meu pensamento. Daí o Senhor bem assim: por que você pede aquilo que você tem? Porque você já tem. Ai, eu fiquei chocada. Nem falei nada, Senhor. Fiquei assim parada. Mas você respondeu assim: ó, por que você pede aquilo que você já tem?
Fiquei parada dentro da oração. Deus, Deus. Estava orando, fiquei estarrecido, assim, só Fiquei. pensando. Deus é bom. Amém? Amém. Então, muito legal isso. Então, eu preciso de horas. Eu nem tenho celular, um relógio para deixar aqui. Ah, não, eu trouxe meu celular.